Alta Idade Média. Primeiro, para a gente saber alta e baixa Idade Média, é bom lembrar que ela começa na seguinte logística. A gente começa na alta e vai para baixa, tá? Como? É como se a gente estivesse no auge da Idade Média e a baixa Idade Média é a decadência da Idade Média, tá? Então nunca confunda eu sair da baixa para alta, é o contrário. Você vem do auge e vem entrando em decadência. O modo de produção feudal ele vai mudar da alta para baixa Idade Média. A gente vai começar na aula de hoje montando o feudalismo e vai terminar a aula de hoje montando o capitalismo para quando a gente voltar, tá? Essa alta Idade Média que a gente vê nos livros de ensino médio, ela se refere à Europa, tá? É o que está acontecendo na Europa depois que acabou o Império Romano do Ocidente, tá? O que está acontecendo na África e na Ásia, a gente não vai ver nessa aula de Idade Média. Os livros de ensino médio separam como a África e a Ásia vão ser vistas quando a civilização árabe consegue dominar aqueles territórios e se expande para a Europa, tá certo? Então, quando a gente fala de Idade Média, a gente está se referindo à Europa, principalmente a Europa ocidental, e aí deixar bem claro, França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Basicamente é o que a gente estuda sobre Idade Média. Essa Idade Média, professor, o modo de produção feudal aconteceu só na Europa? Não. Ele vai acontecer na África, ele vai acontecer no Japão, na China, mas como a gente vai usar como referência a Europa, tá? Toda questão de prova do Enem ou ES que se referia a feudalismo é o feudalismo europeu. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quando o Império Romano começou a entrar em decadência, a gente teve um fenômeno único na Europa, tá? Que a gente saiu do modo de produção que predominava o meio urbano e a gente foi para o modo de produção que predominava o meio rural. Aconteceu uma ruralização. Isso é raríssimo, porque o normal é o contrário. Você sai do meio rural e vai para o meio urbano, tá? A própria palavra urbano quer dizer concentração populacional e comercial. É uma palavra romana que quer dizer urbe, tá? Então quando você tem um desenvolvimento do comércio e cresce a população, você está se urbanizando, tá? No feudalismo é o contrário, a gente se ruraliza. Como? O Império Romano foi invadido pelos bárbaros, tá? E nessa invasão, eu acho que se eu me aproximar melhora o eco, tá melhor assim? Beleza. Quando o Império Romano foi invadido no Ocidente, a Europa se fragmentou, tá? E aí os nobres romanos tentaram fugir dessa invasão, se escondendo dentro de domínios. Uma das primeiras características do modo de produção feudal são os muros. Isso inclusive já caiu em questão de vestibular, tá? E a questão não falava nada, ela apresentava uma estrutura com uma muralha de pedra e queria que você dissesse o que aquela muralha representava. E aí você já tem que associar, ó, feudalismo, porque eles vão se proteger dentro dos muros porque eles estão enfraquecidos. Se você tiver exército, você precisa de muro? Bem menos. Você não tem um exército para lhe defender nas fronteiras? Mas se você não tem exército, jovem, se você não tem muitas armas, a melhor coisa que você faz para se defender é muro. Que muro? O mais alto possível. O material que eles têm da época para fazer muro é pedra. Então tome muro de pedra, tome muro de pedra, tome muro de pedra. Eles vão ficar dentro desse muro, tá? E é dentro do muro que eles vão construir a estrutura deles, econômica, política e tal. Como eles estão fugindo de Roma, os nobres estão fugindo, a Alta Idade Média é um período de isolamento, tá? Imagine que a gente tem Fortaleza, tá? Fortaleza seria o centro, a capital, e aí Fortaleza foi invadida. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fugir. Então a gente vai começar a morar em Horizonte, Pacajus, Cascavel, Itapipoca, Quixadá. E quando a gente for para mais distante de Fortaleza, para não ser invadido, a gente vai ficar dentro dos muros. Quando é que a gente vai sair? Cara, na teoria, a gente não vai mais sair dos muros. A gente só vai sair se for extrema
necessidade. Porque se você sair, você está se expondo a ser atacado pelos bárbaros. Por uma questão de defesa, você só está garantido ali dentro dos muros, tá? Então a gente vai aprender a viver dentro desse muro. Sair quase nunca. Você vai nascer, vai viver, vai sobreviver aqui dentro. Então a gente vai ter que fazer essa estrutura aqui. Se a gente está dentro desse muro, se aqui fosse um feudo, a gente vai ter que aprender que aqui dentro a gente tem que ter uma produção de subsistência, tá? Nada daqui a gente tem que depender de fora. A gente tem que tentar aprender a sobreviver aqui, tá certo? Dentro das muralhas da Idade Média. Por isso que a primeira característica da Alta Idade Média, o poder político é descentralizado. Por que, professor, que é descentralizado? Porque como a gente se escondeu dentro do muro, e a capital é Fortaleza, e você está morando lá em Cascavel, tá? Primeiro de tudo, os bárbaros não são pessoas letradas, com exceção do Carlos Magno, que desenvolveu as escolas. Os bárbaros não liam, portanto também não eram muito bons escrevendo. O direito era o direito das tradições. Na Idade Média o que vale são as tradições, é a palavra. Na Idade Média a palavra é tudo. Ou você tem palavra, tem honra, ou você não tem nada, tá? Eles não têm documentos para provar que você fez isso ou aquilo. Então você dá a palavra, você faz um compromisso. Se você desonrar esse compromisso, aí eu vou lhe punir com a morte, muitas vezes, tá? Quanto mais no passado a gente tiver, mais fácil a pena ser o quê? Morte. Porque a gente não tinha outra coisa a fazer, a não ser mandar para a prisão. Lembrando que prisão na época você não sai nunca mais, é uma prisão, você não está detido, você está preso, não é por data, foi preso, está condenado, ou lhe matava, tá certo? Então você tinha que manter a palavra. O problema é, eu estou aqui em Fortaleza e vocês estão morando lá em Cascavel. Eu não escrevo mais. Como é que tu vai saber que eu criei uma lei, se a gente não se comunica? A gente vai passar anos sem se falar. Então o que vai acontecer? O pessoal que mora em Cascavel vai ficar tão independente que parece que Cascavel é uma cidade fora do meu reino. Nós estamos no reino do Ceará, um reino feudal, mas a capital não consegue transmitir leis para as outras cidades. Ninguém sabe mais quais são os impostos, ninguém sabe mais quais são as leis, as pessoas não sabem mais nem quem é o rei. Acaba que você só conhece tudo que está dentro do muro. Aquela figura que é dona da terra, ela vira um rei. Só que nos livros de ensino médio a gente gosta de chamar esse cara não de rei, a gente chama esse cara de quê? Senhor feudal, mas ele é dono do feudo dele. Professor, ele obedece a um rei? Sim. Existe um cara maior do que ele? Existe. A gente chama esse cara que é acima dele de suzerano, tá? Ele é um vassalo. Ele é um cara que obedece a um suzerano. Tem um cara acima dele, tá? Na hierarquia, ó, existe o suzerano. Aí vamos lá, um vassalo rico era um marquês, era um conde, um duque. Aí se você baixar o nível, você vira barão. Se você baixar o nível, você é cavaleiro. E se você baixar o nível, você é vilão. Vilão é o cara que é dono de uma pequena propriedade. Abaixo disso está ele, o trabalhador camponês, que é dono de quê? Nada. Ele só tem uma coisa a oferecer: o trabalho. Então a sociedade feudal, como você mora dentro do muro e as coisas não mudam, as classes sociais não mudam. Ou você tem a terra, ou você não tem a terra. Ou você é dono do feudo, ou você não é dono de nada. Você não é dono nem das ferramentas. Então você tem o senhor feudal, o clero. A igreja é a única instituição que sobreviveu de Roma e vai sobreviver na Idade Média. É a instituição mais influente da Idade Média, porque a sociedade europeia se converteu ao cristianismo. Sempre tem aluno que me pergunta: professor, a igreja conseguia controlar a Idade Média? Se você ler no livro de forma superficial, sim. Mas se você parar para pensar que cada um está dentro do muro, cada padre dentro daquele muro age de uma forma diferente, sim. A coisa em comum, eles seguem a Bíblia. Então pelo menos eles têm um livro de orientação, que é a Bíblia. A Bíblia fala como é o comportamento? Fala. Ela tem várias orientações sociais, tá? Mas isso não quer dizer que a igreja conseguisse ser homogênea.
Cada senhor feudal tem uma igreja dentro da sua propriedade. Quando a propriedade não é da própria igreja, tá? E você vai ter os camponeses, beleza? Nessa estrutura, a gente divide o feudo em 3 espaços, tá? Daqui dá pra gente visualizar, ó, tá bem certinho aqui esse espaço aqui no meio. Então eu vou dividir assim, de forma imaginária. Bem daqui pra cá, vai ficar o manso do Senhor. É a área do feudo, onde mora o dono do feudo. Nesse manso senhorial vai ter uma área agrícola e vai ter o castelo. Entenda, eu estou me protegendo com o quê? Um muro. Dá para entrar por esse muro? Dá, porque se o muro for todo fechado, não tem ninguém nunca mais sai. E eu quero sair se for necessário. Então tem uma porta de entrada. Tu já imaginou que esse portão é o portão? Se arrombar o portão, o feudo está invadido. Então sempre vai ter uma negada defendendo o portão. Como? Ou o portão era de madeira e você botava uma trava de madeira gigante para segurar o portão, ou mais lá na frente eles vão fazer um portão de ferro tão pesado que aqueles querem com uma corrente para descer e para subir esse portão. Lá dentro eles estão fechados. Agora, passou pelo portão, invadiu o feudo. E aí não tem mais o que fazer, tá? Logicamente, como é que eu faço para vigiar? O muro aqui em cima tinha uma passagem para que a galera ficasse aqui em cima vigiando o muro. Você já deve ter visto em filme, você já deve até ter jogado jogos de RPG, alguma coisa assim, que quando você vai invadir o castelo, fica a galera aqui em cima, com as torres, protegendo. Agora, quais são as armas? Extremamente arcaicas, arco e flecha, uns panelão de óleo quente. Porque se o cara quiser invadir, ele só tem 2 maneiras. Ou ele entra pelo portão, só que todo mundo está no portão. Então ele vai tentar invadir como? Subir no muro. Como? Bota uma escada e sobe. E era uma batalha interessante, porque ficava a galera querendo arrombar o portão e a outra negada querendo subir pelo muro com a escada. E a gente aqui em cima, empurrando a escada, e a galera lá embaixo, segurando a escada. Tá? A batalha era desse jeito. Quem tivesse mais força para segurar a escada, vai ganhar. Se você vai subir de escada e eu lhe empurrar, acabou-se, brother. Agora, se os caras lá embaixo são em maioria, se vier à noite, então o que é que a gente fazia? A gente tinha uns caldeirão de óleo quente, que se o cara estiver subindo na escada e a gente vê que não consegue empurrar, aí dá um banho nele. Quero ver se ele sobe. Tu dá um banho de óleo quente no quengo dele, que queima até a alma do cidadão, que no instante ele desiste de subir essa escada, tá? Agora, é bom deixar o caldeirão de óleo quente sempre pronto. Por isso que o cara lá de cima é fundamental. Porque se eles atacarem de surpresa, daqui que tu faça o óleo, meu filho, o pessoal já entrou. E se for o cara do óleo, aquele cara esperto, que tem pessoas que não são muito rápidas de raciocínio. Se for aquele cara meio um pouco lento, tá certo? Aí não precisa mais fazer o caldeirão. E o pessoal, para meu irmão, faz o óleo. E o cara, peraí, eu estou fazendo fogo agora. Quando ele terminar, o pessoal não precisa mais não, deixa aí, que o pessoal já matou. Inclusive eu não sei nem porque que eu estou dizendo que eu já morri. Ficou só minha consciência falando aqui, tá? Então, cara, o feudo era fácil de ser invadido. Então o senhor feudal se sente ameaçado dentro do muro. Então ele monta um castelo de pedra dentro do muro. De pedra ele mora todo protegido. O castelo é luxuoso? Não, tem nada dentro praticamente. Quase não tem móveis. É só uma construção, logicamente que grande, porque tem a questão do status, tá? E é uma proteção a mais, porque o castelo, ele é cercado por um fosso, tá? Ou o castelo é construído ao lado de um rio, ou então ele faz um fosso, ele faz um buraco ao redor do castelo, para que ninguém consiga entrar. Para tu entrar, ele tem que descer um portão, que você vê nos desenhos, vê nas coisas, né? Caverna do Dragão, tinha um clássico lá, Castelo de Grayskull, quando o esqueleto queria invadir o castelo da feiticeira, tá? Então, cara, tinha a porta para poder você passar. Detalhe, essa ponte, beleza? Se ela não te levantada, você não vai atravessar o fosso. O fosso é um buraco. A galera inventa que isso aí já é imaginação demais, que tinham jacarés no buraco. Entenda, jovem, onde é que eu vou arranjar jacaré para ficar colocando ali?
A maioria dos feudos acontece dentro de um território da Europa que não tem jacaré. Jacaré é um réptil. Ele não nasce em todo canto não, jovem. Aí eu tenho um feudo lá na montanha. Onde é que eu arranjei um jacaré da montanha? Onde foi? Onde é que você me arranja um jacaré turista, um jacaré off-road, alpinista, lá na montanha? Não tem negócio de jacaré não, isso é pica-pau. Tá certo? Pica-pau não é referência histórica, tá? É um buraco, e nesse buraco, que se você tentar atravessar, você vai morrer. Tem uma outra surpresinha maldosa chamada é o esgoto. O buraco que é ao redor do castelo, geralmente é onde eu deposito as fezes e as urinas da negada. Vai pra lá, tá? A latrina fica ali. Então o cara, tipo assim, cai no buraco, você já morre. Agora você cai no buraco, lotado de fins intestinais, tá certo? Lotados de produtos produzidos pelo seu processo digestivo, não é muito recomendável, tá? Então ninguém vai entrar. Aí fica logo aquele aluno, professor, não é podre não? Jovem, na Idade Média, o europeu tomava banho muito pouco, porque não tem água tratada. Então geralmente quando ele tomava banho, ele até adoecia. Então o banho era para ocasiões específicas. Era normal lavar o rosto? Sim. Lavar o rosto, sim. Lavar o corpo, o banho era um banho superficial. Aquele banho de criança. Só para dar o guere, que tomou banho, quem nunca fingiu que tomou banho e a mãe pegou no flagra ainda a arrumação. Tá certo? Tem uns que são mais espertos, tem uns que são menos, né? Quem esquece que não tomou banho, se limpa na toalha, fica preto, aí a mãe desconfia, tá? Mas você que tinha aquelas técnicas de ligar o chuveiro, molhar o sabonete, jogar na parede para dar o disfarce, tá certo? Você que se tocou que o barulho do chuveiro no chão é um, o barulho do chuveiro pegando em alguma coisa é outro, então você tá só o pé, só a mão, tá? O europeu é mais ou menos esse banho de Miguel aí, tá certo? Ele não tomava banho completo, muitas doenças de pele, doenças contagiosas, certeza. Agora, em situações específicas, tinha um banho valendo com, tá entendendo? Polimento cristalizado e tudo mais. Tipo, noite de núpcias. Aí a noiva, né? Vai chegar tinino, mas provavelmente vai ser só ali, viu? Depois vai ser o dia a dia, tá? O noivo também, no dia tá todo pai d'égua, depois é aquele, tá certo? Eles não jogavam os restos de comida no lixo, eram dados aos animais, ou então jogava nessa latrina. Então, dificilmente você vai invadir o castelo. Então eu tenho a área agrícola aqui no Manso do Senhor e o castelo. Aí desse lado de cá, que é a maioria, tá certo? Tá mais pro lado de cá. Esse lado de cá é o manso, tá? Servil. Os camponeses vão ficar aqui. Você vai ter uma área agrícola, um moinho para guardar a produção. Aí você vai ter a moradia dos servos, que o nome da moradia do servo é gleba, tá? Então vai ter os servos da gleba lá. E a igreja. O cemitério é ao lado da igreja, tá certo? E basicamente eu tenho só uma outra área onde fica o resto da floresta, ou o resto da área do feudo que não é produzida. Essa área do feudo que não tem nada produzido, a gente chama de manso comunal. É de todo mundo. É onde geralmente eles vão caçar os animais, é onde eles vão tirar a lenha que eles precisam, as sementes, tá certo? O material que ele precisa ele tira dali. Tá dentro do muro? Tá dentro do muro, tá certo? Como as coisas não mudam, a gente tem uma sociedade estamental, tá? Uma economia de subsistência. Sociedade estamental é quando as classes sociais não se alteram. Você tem uma economia de subsistência e o poder político é descentralizado. Basicamente o que vai mudar é que nós temos uma relação que não é entre o dono da terra e o servo. O servo, o camponês, ele só tem uma coisa a oferecer, que é o trabalho. Então ele tem que cumprir obrigações. São impostos que ele paga para poder ficar dentro do feudo. Primeiro imposto que ele paga é a talha, tá? Tudo que ele produzir, 1/3 é dele, tá certo? Do dono da terra. 1/3 é do dono da terra, o resto é dele. Então inteira, você vai produzir muito ou pouco? Eu estimulo você a produzir muito, porque você vai ficar com 2/3. Na teoria você fica com 2/3, tá? É um sistema de produção onde você fica com parte do que produz, tá?
Depois você paga a corveia. A corveia é o seguinte: o feudo não é dividido em manso do senhor e manso do servo. Uma vez, 2 vezes por semana você trabalha no manso do Senhor. Tudo que você produzir é do Senhor. Então você trabalha 2 dias de graça, tem que entregar 1/3. Você paga a banalidade, que é o uso das ferramentas. Quanto mais ferramenta você usar, mais você vai pagar, tá? Você paga quando casar uma taxa chamada formariage. Pagou, tem uma taxa de casamento. Morreu, tem uma taxa para morte chamada mão morta. O senhor feudal vai viajar ou receber uma visita, você paga uma taxa chamada albergagem. Tinha que pagar 10% para o clero. Hoje a gente chama de dízimo, na época chamava de tostão de Pedro. Então quando somava os impostos, o servo praticamente não ficava com nada, só o próprio sustento. Aí ele teve uma ideia: sabe o que eu vou fazer? Menino. Porque se tiver uma família maior, mais gente trabalha e aí começa a sobrar alguma coisa para mim. O problema foi que o senhor feudal percebeu que eles estavam fazendo filhos e cobrou um imposto chamado capitação. Você vai pagar uma taxa por cada pessoa da família. Resultado: as classes sociais não saem do lugar, tá certo? Agora, o pobre tinha uma chance, só tem uma chance para ele: se ele virar um cavaleiro. O cavaleiro na Idade Média é um soldado, mas ele é um nobre. É o nobre mais fuleiragem. Ele tem o quê? Um cavalo. Por isso que é um cavaleiro. Ele tem um cavalo, ele tem a arma. E uma vantagem óbvia: precisa trabalhar? Não, ele é sustentado pelos outros. Agora, quando for para a guerra, adivinha quem é que vai para a guerra? O cavaleiro. Aí você raciocina assim: mas vale ser cavaleiro e morrer na guerra, ou vale a pena passar o resto da vida como servo? E nascer pobre, crescer pobre, casar com uma pobre, ter um monte de pobre, morrer pobre. Tem gente que prefere ser cavaleiro, porque tem a questão da honra, tem a questão de que as novinhas vão ficar: meu Deus, ele é cavaleiro. Tá certo? E a literatura ajudou o cavaleiro a ser tido como uma figura o quê? Boa, uma figura de bom caráter. Até hoje, quando a gente fala cavaleiro, a gente já vê uma imagem de uma pessoa bacana. A gente não consegue visualizar o cavaleiro um caba fuleiragem. A gente fala cavaleiro, a gente já vê a imagem daquele menino, coração de cavaleiro, gente boa, bacana que só. Já vem os filmes na sua mente: Lancelote, tá certo? Rei Arthur, tá? Cruzada, já vê as imagens do cavaleiro, tá? O problema é que eu lhe disse que na Idade Média a gente não assina documento, não é na palavra. Como é que eu transformo uma pessoa em cavaleiro? Tá certo? Posso lhe usar, jovem? Para você virar um cavaleiro? Vamos lá, vamos transformar este tijolo. Como é seu nome? Roberto será o cavaleiro. Sou Roberto. Tá certo? Então é o seguinte: eu sou suzerano, ele vai se transformar em vassalo. O vassalo deve obrigações ao suzerano. A partir do momento que ele virar cavaleiro, a obrigação dele não é trabalhar, é me defender. Tá certo? Ele morre por mim, porque vai ser isso que ele vai me prometer, tá? Então funciona assim: na Idade Média existe uma posição que ninguém faz, que é ficar de joelho na frente do outro. Quando você fica de joelho, você está dizendo que a pessoa manda em você. Então ficar de joelho é tô dizendo assim: ó, você manda em mim, fique de joelho. Tá certo? Agora, menino Roberto, dá para ficar de joelho, Roberto? Vai dar certo, tenha calma. Menino Roberto vai ficar de joelho. Roberto está ajudando o nego aqui. Roberto não vai ficar de lado para ajudar os meninos a compreender pela linguagem de sinais, mas faz de conta que eu estou de frente para Roberto. Roberto fica de joelho até eu autorizar ele se levantar. Isso é uma prova de obediência. Se ele ficar inquieto, se ele der a entender de que está incomodado, como é que eu posso confiar num cara que não consegue ficar de joelho na minha frente? O cara não aguenta ficar de joelho na minha frente. Na hora da guerra, tu acha que ele vai me defender? De jeito nenhum. Ele já está me dando prova que ele não é fiel, que ele não é uma pessoa de confiança. Quando eu achar que Roberto ficou suficientemente de joelho, aí ele se levanta, tá certo? Toca 3 vezes, ele se levanta, não olha de frente com o suzerano, não pode encará-lo, porque ele ainda não é nobre, tá? E aí eu vou dizer uma frase que o Roberto tem que repetir. Isso é o juramento de cavaleiro. Professor, esse juramento é fixo? Não. Cada um diz um juramento, tá certo? Depois que ele diz esse juramento, geralmente terminava com essa frase, que o pessoal acha polêmica:
hoje. A frase era, o suzerano depois que terminava o juramento, o vassalo tinha que repetir no final, a partir de então, eu serei o teu homem. Roberto passa a ser meu homem, tá certo? E eu serei o homem de Roberto, tá? Acontece, tá certo? Na Idade Média, tá? E aí eu darei a Roberto um símbolo de que eu estou confiando nele. Se ele vai ser um soldado, eu não vou dar a ele uma apostila, né? Eu não vou dar a ele um DVD, tá certo? Do Calypso, para ele curtir o cavalo manco, tá? Eu vou dar a ele uma arma. Então eu vou fornecer a Roberto, meu cavaleiro, condições dele lutar. Dar-te-ei, no verbo que dá as coisas, uma espada. Às vezes não tem nem escudo, mas geralmente tinha uma espada, um escudo e um símbolo para ele provar que era nobre. Geralmente era um anel, geralmente era alguma pulseira, para poder mostrar que ele era nobre. Essa espada dele é só dele. A espada do cavaleiro era do cavaleiro. Cavaleiro que é cavaleiro vai perder essa espada quando? Nunca. Ele fica com essa espada para sempre. É tipo seu celular hoje. Você tem quase uma relação de nobreza com o seu celular. Quer deixar o cabo arrepiado, aperreado, é alguém pegar o celular dele. Ele acorda com o celular, porque quem acorda ele hoje é o celular. Ele dorme com o celular, ele almoça com o celular, ele está com o celular. E se descarregar a bateria, é como se ele tivesse perdido um amigo. A sensação é fúnebre. Minha Nossa Senhora, vai acabar a bateria. E agora? Ele chega, é a única vez que o cidadão chega para falar com um desconhecido. É, cara, tu tem como ter um carregador aí? Tem. O pessoal que é tímido nesse momento, pergunta, tu tem carregador aí? Tem. Tá? É a coisa que mais entristece a pessoa hoje, tá? É a morte da bateria do celular, tá? Lembrando que não ia fazer nada com o celular, mas porque a morte do celular é o nosso parente mais próximo hoje. É a espada do cavaleiro, é o celular dele. Ele tem um aplicativo chamado Torar os Outros no Meio, tá certo? Ele usa muito esse aplicativo, Spadap. Não tinha um WhatsApp, era o Spadap, tá certo? E esse menino cavaleiro vai ficar para sempre sob juramento comigo, tá? Beleza? Quando ele morrer, o filho dele é cavaleiro? Não. Tem nada a ver. Porque na Idade Média o juramento foi, ele fez para mim. O filho dele fez um juramento para mim? Não. Se ele fizer esse juramento para o filho dele vira cavaleiro. Mas tem que ter sobre a minha autorização. Tá certo? Beleza? Então é o seguinte, essa Idade Média vai acontecer durante 5 séculos. As coisas vão ficar assim, tá? Comércio, o professor, tinha muito pouco, porque eles mal produziam a própria subsistência, tá certo? Beleza? Então eu não tenho como vender se eu não tenho o que vender, tá? E nem havia moeda de troca, tá bom? Só uma pergunta aqui, a relação de vassalo e suzerano não é algo recíproco? Tipo, tanto o vassalo tem que servir ao suzerano, quanto o suzerano tem que ajudar o vassalo. Sim, eu não disse aqui que ele é meu homem, eu sou o homem dele? Um é fiel ao outro. Como é o nome dessa fidelidade? Tem um nome romano para essa fidelidade: comitatus. O nome comitatus quer dizer que um é fiel ao outro. O nome da cerimônia, quando eu transformo ele em cavaleiro, o nome da cerimônia é homenagem. Se eu fizer uma homenagem, eu não estou agradecendo, eu estou transformando ele em cavaleiro. Uma vez cavaleiro, ele me promete o comitatus, que é a fidelidade. Eu dou o benefício, que é muito simples, é o benefício. Qual foi o benefício que eu dei a ele? A espada, o escudo, eu transformei ele em nobre. E ele me promete o auxílio, ele me protege, eu protejo ele. Beleza? De boa na lagoa? Tranquilo. Passamos 500 anos assim. 500 anos depois, aconteceu uma mudança, lógico, que durante esses 500 anos, bem simples. Os cavaleiros acabaram protegendo tanto o feudo, que não acontecia mais invasões bárbaras. O fato das invasões bárbaras diminuírem, provocou um crescimento populacional. E se tem um negócio que quando a população cresceu, começou a fazer, foi mais produtos alimentícios. Quando aumentou o alimento, o pessoal melhor alimentado fez o quê? Mais filho. O pessoal fazendo mais filho, produziu mais. O pessoal produzindo mais, a população aumentou. Aumentou a população e aumentou o número de pessoas. O feudo começou a ficar o quê?
pequeno. O que é que eu tenho dentro desse feudo que de cara eu vou usar para poder solucionar o problema? Eu estou com um feudo pequeno e eu tenho uma coisa chamada o quê? Cavaleiro. Cavaleiro faz o quê? Guerra. Eu estou cheio de cavaleiro e o feudo está pequeno. Eu vou fazer o quê? Guerra. Chegamos no estágio que está aqui, no slide. Tá certo? Chegamos na Baixa Idade Média. Começamos a produzir. Começamos a ter muita gente. E vai começar as guerras dentro da sociedade feudal, tá? Detalhe, temos uma outra mudança significativa. Nesse crescimento populacional e de produção, voltou o comércio. O comércio voltou, ainda fraco, porque ainda não tem uma moeda oficial, ainda tem um problema chamado estrada. As estradas da Europa, na época da Idade Média, elas foram destruídas na época de Roma. Então como é que você ia de um canto para o outro? Às vezes não tinha como ir. Só tinha um caminho. O caminho de ida é o de volta. Então para quem quisesse roubar um carregamento era muito fácil. Bastava você jogar pedras na rua. Bastava você jogar um tronco. Porque você vai levar numa carruagem. A roda de madeira, ela não passa por cima de praticamente nenhum obstáculo, senão ela quebra. Tá certo? Então o comércio era muito pequeno, beleza? Ó, esse crescimento populacional que a gente está dizendo vai provocar uma outra mudança. Como a gente precisava produzir mais, surgiu uma das maiores tecnologias da Idade Média: ferro. O homem medieval voltou a produzir ferro. Quando ele voltou a produzir ferro, ele melhorou o arado. Ele começou a usar o cavalo para fazer produção, porque o cavalo agora tem um casco e aguenta puxar muita carga. E antes não puxava não, o problema é que o casco do cavalo natural, no solo europeu que é cheio de pedra, o cavalo se feria. E aí eu não conseguia usar o cavalo muito tempo. Quem é que puxava o arado? O ser humano. Não dá para comparar a força de uma pessoa com a força que o cavalo tem. Agora que eu estou voltando a usar o cavalo, o comércio está começando a bombar, tá certo? Me perguntaram aqui quem podia se tornar um cavaleiro. Quem pode se tornar um cavaleiro é quem o suzerano convidar. Você não pode se convidar, né? Aí é muito mala, tá? Você tinha que ser muito ninja para conseguir convencer o suzerano, você chegando lá para ele, para se convencer a ser cavaleiro. Era o suzerano que lhe chamava, geralmente pessoas que tinham honra, que tinham palavra e que tinham habilidade militar, tá certo? Vamos lá. Quando esse comércio começou a se desenvolver, a Europa começou a entrar em crise, começou a brigar. Os senhores feudais começaram a fazer guerra. Enquanto a Europa estava em guerra, enquanto isso vindo lá da África, a civilização árabe já estava unificada. Os árabes já tinham não só uma língua unificada, que a Europa não tinha ainda. Os árabes tinham uma religião própria, muito bem fundamentada, uma religião que diz, no islamismo, não é proibido fazer comércio, uma religião que não limitava a expansão, e essa expansão comercial árabe invadiu a Europa. Os árabes são mais modernos cientificamente. Cara, vamos lembrar que a Europa ainda usava algarismo romano. Já pensou daqui a pouco você fazer as questões do tio Fábio Frota em algarismo romano? O Ocidente ainda usava algarismo romano para resolver os problemas de matemática. Foram os meninos árabes que trouxeram para a gente os decimais. Então você tem que agradecer esse contato, porque senão a gente ainda está usando, tá certo, uma certa limitação matemática. Segundo detalhe, os árabes, como já tinham um comércio já estruturado, eles tinham um produto que a gente chama de especiaria. A especiaria é um produto que facilmente explicável, é um produto especial, é um produto raro, útil e de altíssima qualidade. Os árabes tinham temperos, roupas, tá certo? E isso a Europa nem conhecia. Quando a Europa viu aqueles produtos, um comércio estruturado e uma civilização que tem uma cultura própria, ameaçou a estrutura europeia. Os nobres europeus vão se unir num movimento que a gente chamou de cruzadas, com a intenção de impedir a expansão árabe, tá? Nós vamos ter 5 cruzadas oficiais, beleza? E cruzadas não oficiais são mais de 14. Qual a diferença da cruzada oficial e a não oficial? A oficial era aquela que os nobres iam. A não oficial não tinha a organização dos nobres. A população foi. A primeira cruzada, inclusive,
conhecidíssima é a cruzada dos mendigos, que os pobres foram na frente, tá certo? Teve a cruzada das crianças, só menino, tá? Obviamente fracassou, sim. Os meninos acharam que iam derrotar os árabes, os meninos. Os mais velhos tinham 12, 13 anos. Chegaram lá, os árabes fizeram, foi se assustar. Cadê o exército? Os meninos, é nós, é nós. A fama de peia, tá certo? E ficaram escravos. Essas cruzadas, os nobres, para se organizar, eles só tinham uma instituição que controlava a Europa. Quem era a Igreja Católica? A Igreja Católica. Então foi a própria Igreja Católica quem montou um documento para orientar as pessoas nas cruzadas. Montaram uma bula, uma encíclica, tá? E essa encíclica, no concílio lá na França, em Clermont, em 1095, já no comecinho do século XI, disse assim: a Baixa Idade Média mal tinha começado, foi criado o seguinte movimento: quem for até o Oriente e tomar Jerusalém, a cidade sagrada, vai ganhar a indulgência, que era um documento que tirava o perdão de todos os pecados. Quando eu digo perdão de todos os pecados, é os pecados pré-pagos, viu? Os pecados que você nem fez ainda, você já estaria perdoado. Os que você já fez e o que você ainda vai fazer, tá? Eu lhe daria a indulgência e, obviamente, essas cruzadas não servem só para uma questão espiritual. Se os europeus controlassem os árabes, eles controlariam as rotas comerciais. Havia um desejo antigo da igreja voltar a se unificar, a igreja do Ocidente, a igreja católica do Ocidente, com a igreja católica do Oriente. Essa era a chance. Era uma tentativa também de impedir claramente a expansão cultural árabe, tá? E os cavaleiros vão querer ir para a guerra? Lógico que vão. O cavaleiro vive de guerra. Qual é o cavaleiro que não vai querer ir para a maior guerra da época? Todos esses fatores levaram uma multidão às cruzadas. O problema não era um movimento organizado, porque a população foi antes. É complicado quando numa sociedade você diz assim, ó, o que você fizer vai ser perdoado. Raciocina comigo, a tendência da violência é maior ou menor? Maior. Vai ter como controlar essa violência? Impossível. Você diz que o que você fizer vai ser perdoado? Meu irmão, a galera que foi daquele jeito. Tinha cruzado que no caminho ia roubando e matando. Ia roubando e matando no caminho para chegar lá no Oriente. O pessoal, tinha gente que tinha medo dos cruzados. Porque quando vinha, fala, meu Deus, lá vem os cruzados. O que é que você pode fazer se eles achavam que podiam ser perdoados? Perdeu-se o controle. As próprias cruzadas acabaram matando pessoas que não estavam em nenhum momento com envolvimento direto nesse movimento. Por exemplo, foi comum os europeus invadirem as mesquitas, matarem mulheres, crianças, tá? Isso despertou por parte dos árabes um ódio. E aí, se já havia o choque cultural, tu imagina ódio permeado por ódio. Ódio com ódio. Criou-se um ódio hostil, extremo entre o Ocidente e o mundo árabe, que não tem ligação com hoje, não tem ligação com hoje. Hoje nós temos outros motivos para ter esse choque entre o Ocidente e o Oriente. Porém, desde lá, já se criou uma impossibilidade de acordos entre eles.